E esse é o segundo episódio da série Business Strategy Canvas. É uma série toda dedicada a um modelo de análise da estratégia de iniciativas de negócio, seja projetos, ações menores, mas principalmente programas maiores, tá? E como eu falei no episódio anterior, no início dessa série, a gente está trazendo muito isso e está propondo esse canvas de análise da estratégia de projetos, de iniciativas, porque a grande maioria, ou quase todos os que a gente enxerga no mercado, não responde às dúvidas e às perguntas que a gente tem nessa gestão mais enxuta de portfólio de projetos, que a gente acredita sim na visão top-down, ou seja, começando com a agilidade de negócios pela alta gestão, vamos começar definindo o que é valor e o que é desperdício dentro das iniciativas, dentro dos projetos organizacionais. E aqui fica um ponto. Os PMOs, os escritórios de gerenciamento de projetos, deveriam dominar isso aqui. Porque mais do que ficar status report, vendo se está atrasado ou não está atrasado, ou seja, incomodando lá, sendo xerifes do delivery, da entrega dos projetos, gente, seja facilitador, seja analista de negócios no aspecto da análise da estratégia, para realmente assim, alavancar onde está o valor e mitigar o risco, eliminando e até o desperdício dos investimentos em iniciativas que não vão agregar valor. E vocês vão ver que rapidamente a gente consegue decidir com uma ferramenta tão simples como essa, certo? Vamos lá, a essência do modelo, da onde que surge essa ideia? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, a gente parte daquela estrutura do Business Model Canvas, certo? Que tem uma espinha dorsal ali de proposta de valor, e tem um lado direito focado na geração de receita e um lado esquerdo focado na sua estrutura de custos, que na realidade é quem e como se produz a proposta de valor. O que a gente vai usar aqui essa mesma estrutura? Existe um A, um B e um caminho do meio aqui. Aqui a gente vai usar a estrutura da análise da estratégia de negócios, que é, existe um cenário atual, existe um cenário futuro desejado, não é isso? Dê uma olhada na figura 1.1 lá do PMBOK, que está sendo mostrado aqui agora. É a mesma coisa, a gente parte de um estado atual, presente, a gente quer um estado futuro, que eu costumo dizer desejado, porque olha lá o desejo, que o valor de negócio seja maior do que o atual. A diferença nossa aqui, que a gente vai trabalhar olha o raciocínio tradicional dessa visão. Eu tenho um cenário atual, tenho um cenário futuro desejado que é realizado por um projeto. Projeto para nós é meio, é uma estrutura hoje, uma organização, um empreendimento, como se diz sempre na teoria do gerenciamento de projetos, mas é uma estrutura e toda uma governança utilizada. Geralmente o pessoal sai montando um cronograma em cima de atividades e tarefas que vai levar do cenário atual para o cenário futuro, desejado. Só que, gente, no mundo complexo hoje, não tá dando mais para trabalhar só com cronogramas e atividades sequenciais, que é tudo previsível. Eu preciso trabalhar de uma forma mais adaptativa. Então, olha só, se o lado esquerdo agora do nosso canvas começa com o cenário atual e o direito é o cenário desejado, o meio aqui, substituindo a proposta de valor do Business Model Canvas, a gente tem a estratégia da mudança. Então, olha só, cenário atual, cenário futuro e estratégia da mudança. A base da PNL, a estrutura da mudança da programação neurolinguística, é a estrutura de um gerenciamento de projetos e a estrutura de tudo que a gente está falando como análise da estratégia de negócios. Então tá aí um modelo básico para você entender. Sempre, qualquer iniciativa eu tenho que entender de onde eu saio, para onde eu quero ir e qual a minha estratégia de mudança. Não um cronograma, uma estratégia de mudança, certo? Vamos adiante? Olha só, em que a gente se baseia mais para começar a falar sobre isso? Primeiro elemento, Core Concept Model, lá da análise de negócio, ou seja, qual é o modelo de conceitos essenciais. Quem viu já esse conteúdo, tem um link aqui na descrição desse conteúdo aqui desse vídeo, quem já viu esse conteúdo aqui no nosso canal, a gente mostra duas famílias de conceitos essenciais. A primeira família, que é o primeiro triângulo que eu digo, contexto, ou seja, no determinado contexto de negócio que a gente vai fazer a mudança, tem partes interessadas nessa mudança e muitas vezes desinteressadas. E tem a percepção de valor dessas partes em relação ao que está acontecendo no contexto. Então, olhem só esse primeiro
conjunto aqui, esse triângulo do Core Concept Model, já nos remete a uma análise de cenário atual. Ou seja, olhem o nosso Canvas agora. Ele começa com um contexto de negócio. Me fale sobre o que você está, onde você está, quando você está, o que acontece ali, tá? Ou seja, o que é isso aqui, contexto? Eu quero entender que a gestão comercial de uma empresa, eu quero saber que essa empresa é uma instituição financeira que é regulada pelo Banco Central. Eu preciso entender todo o contexto, eu preciso entender as partes interessadas que estão nesse contexto e eu preciso entender o problema potencial ou real que está acontecendo ou vai acontecer com esse contexto. Essa é a abertura nossa de cenário atual. Então, por exemplo, na questão de Banco Central que eu falei agora, tipo, nós somos uma instituição financeira e o Banco Central determinou agora uma mudança de regra de negócio que vai impactar em, se nós não mudarmos, não nos adaptarmos a isso, nós pagaremos multa ou perderemos o mercado, o cliente, o que seja. Então, quem está envolvido com isso, partes interessadas? A nossa empresa, talvez algum parceiro de negócios que vai ser impactado, o cliente, principalmente, e o próprio Banco Central. A pergunta é, origem do problema ou oportunidade? Por que isso aconteceu? Olha só, origem do problema, por que isso aconteceu, nos remete a um outro modelo que eu já apresentei aqui, que veio lá da programação neurolinguística, que se chama SCORE. Sintomas, não é isso? Causas dos sintomas, o outcomes, o O de outcomes de resultados, os efeitos e os recursos para fazer essa mudança. O Robert Dilts, na época, quando ele criou isso aí, ele disse assim, gente, esse é o conjunto mínimo de informações que eu preciso captar do meu cliente ou do meu paciente, ali no caso deles, para conseguir provocar uma mudança efetiva. Conjunto mínimo de informações. Então, sintomas, que a gente já apresentou ali o problema real ou potencial, e causas. Por que são importantes as causas para nós? Porque a gente tem observado que muitas causas raízes dos problemas que as organizações passam hoje e que querem resolver são de crenças limitantes. Muitas sim são de falta de conhecimento, de habilidade, de tecnologia, o que seja, mas se a gente vai a fundo, a gente pergunta assim, ó, mas por que até hoje vocês não resolveram esse problema? Por que até hoje vocês seguem com esse débito técnico? Por que até hoje vocês, vendo um cliente reclamando cada vez mais, vocês não se interessaram por isso? Por que agora vocês vão se interessar? Pois é, gente, a gente começa a observar que essas causas nos remetem a possíveis riscos lá no cenário futuro. Porque eu não sei se o time que vai executar isso aqui não vai ser o mesmo que gerou o problema. Então, por isso que é importante assim, ó, vocês analisem o cenário atual, o problema, e analisem a causa raiz desse problema, certo? Então, com isso a gente tem um conjunto mínimo de informações de um cenário atual. Está aí apresentado. Vamos para o cenário futuro, o que acontece lá? Como o próprio SCORE apresenta, o que a gente tem? A gente tem resultados de curto prazo. O que você quer? O estado desejado. Estado desejado para nós, em análise estratégica de negócio, são as necessidades de negócio. E aí, olhem que interessante, muita gente já chega empurrando solução, né? A minha necessidade é um ERP, é um CRM, é um novo relatório, é um BI. Gente, eu não sei ainda qual é a necessidade. Então, necessidades são as novas capacidades que a gente vai ter para resolver o problema. Por exemplo, garantir compliance com aquela norma. Por exemplo, maior eficiência. Sendo mais específico, eu quero reduzir o tempo de atendimento, eu quero reduzir a estrutura necessária para realizar essa operação que eu tenho. Essa é a minha necessidade. Tá bom, e o que são os ganhos e benefícios? O que a gente ganha com isso? Os resultados aí de consequência, a partir realmente dos entregáveis que eu vou fazer, que são as soluções que vão custar, a nossa estrutura de custo está nas soluções, que vão elevar a nossa capacidade, e a gente espera ter ganho ali nesse cenário futuro desejado. Então olhem só o que está no cenário futuro desejado. Aquele modelo de estratégia do Gary Hamel com o Prahalad. Recursos suportam capacidades que irão gerar resultados. É isso. As capacidades a gente vai ter que entregar, que são as necessidades. Agora, os resultados aqui alavancados são hipóteses, são consequências que a gente vai conseguir conquistar.
certo? Então, esse é o cenário atual, esse é o cenário futuro e o meio, a estratégia. Aqui eu só vou citar que essa estratégia aqui vem daquela ideia de dividir para conquistar, vem do pense grande, comece pequeno, cresça rápido, ou seja, o que a gente quer? A gente quer conquistas fracionadas, a gente quer incrementos de valor de negócio. Então, tipicamente, o que você escreveria ali no plano de execução, que seria essa estratégia da mudança? OKR no mundo de negócios. Qual objetivo você conquista e quais os resultados chaves eu conquisto? Qual objetivo eu conquisto e resultados chaves eu conquisto? Ou seja, e crescendo incrementalmente, evoluindo. Então é um processo evolucionário. Se eu olhar agora as soluções propostas em tecnologia, software, mudança de processos, ferramentas, pessoas, estrutura, regras de negócio, tudo que tem a ver, até conquista de parceiros ali, tudo isso vão me implicar em recursos financeiros e investimentos, que é o que interessa naquele quadro ali, tá? Mas também horas, tempos dessas pessoas de trabalho, tamanho de equipe, esse é o elemento ali que vem com recursos. Pois bem, gente, se eu olhar recursos e olhar ganhos e benefícios, eu sou capaz de dizer o seguinte: opa, tem retorno de investimento esse projeto, tá? Por fim, olhem riscos. Aquela conquista daquele cenário desejado lá, com ganhos e benefícios, a partir das capacidades e das soluções, tem grande risco de ser produzido, seja pela falta de recurso, seja por um plano de execução com partes não totalmente interessadas, seja pela interferência do ambiente externo, seja pela origem do problema, que pode ser interno e persistir na organização, como aspectos políticos, como falta de competência nas pessoas para resolver isso aí, e até a própria adesão do cliente à solução proposta. Então aqui a gente apresenta os riscos. O que eu tenho com tudo isso? Gente, eu tenho a capacidade rápida de decisão de uma análise de valor de projetos só com o cenário atual e cenário futuro. Se vocês têm um comitê de gestão de projetos, eu posso apresentar esse canvas. Nem tenho ainda a estratégia da mudança. E eu tenho pouco ainda das soluções, da abordagem que a gente vai usar. E o comitê já dizer assim, esse cenário não é do interesse nosso agora, nem siga. Que bom, já eliminamos isso antes de perdermos tempo fazendo prova de conceito, teste de hipótese nas soluções. Ponto número 2, a gente pode dizer numa segunda etapa, show, é excelente esse cenário aí de mudança. Vão adiante, a gente investe mais um pouco em vocês e vocês vão validar algumas hipóteses de soluções, ou seja, estudar viabilidade, ver fornecedores possíveis, melhorar a estimativa de custo do projeto, tá? Então vocês ganham mais um tempo para descer o nível da análise da solução, que é uma outra área da análise de negócios. E por fim, diante de tudo isso, eu digo o seguinte, agora confirme a estratégia da mudança. Veja se todas as partes estão interessadas e alinhadas com esse dividir para conquistar e com o nosso roadmap de execução, que é o nosso plano de execução. Feito isso, passei por essas 3 oportunidades de passa ou não passa, eu consigo ir para uma execução com um risco muito menor e um projeto bem mais assertivo. É o que tem acontecido conosco. E só para vocês terem uma ideia, isso aí vai levar tanto tempo, isso pode levar horas, pode levar uma semana, ou pode levar no máximo 3 semanas se vocês tiverem um ciclo semanal de comitê de gestão de portfólio de projetos. Porque aí vocês têm, na pior das hipóteses, uma semana para aprovação dos cenários, uma semana para aprovação da estratégia da solução, da análise da solução e proposta de solução, e mais uma semana para a estratégia. Mas repetindo, em uma semana no máximo, você conseguiria fazer tudo isso aí. Tem horas, tá? Espero que vocês tenham entendido aqui da onde que veio toda a origem do nosso conceito de fazer esse Business Strategy Canvas, e nos próximos episódios eu vou detalhar com exemplos cenário atual, cenário futuro desejado e estratégia da mudança, e dar algumas dicas de como operar isso aí, tá? Fica a dica aí, até o próximo episódio. Um abraço!